Procuradoria-Geral da República sobre a suposta trama de tentativa de golpe. A análise vai ser feita pela primeira turma da corte. O colegiado vai avaliar se a denúncia atende os requisitos legais e se a acusação apresenta elementos suficientes para a abertura de uma ação penal contra os acusados. A primeira turma do STF, vamos lembrar aqui, ela é composta pelo relator da denúncia, que é Alexandre de Moraes, e também pelo Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Se a denúncia for aceita, os denunciados viram réus. O STF agendou para hoje e também amanhã, o julgamento da acusação feita pela PGR. A primeira sessão começa daqui a pouco, às 9h30. A segunda vai ser às 14h. Amanhã o caso vai ser retomado se for necessário. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, 6 pessoas fazem parte do núcleo 2 da suposta tentativa de golpe. São eles: Felipe Martins, que é o ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro, o Marcelo Câmara, que é o ex-assessor de Bolsonaro, o Silvinei Vasquez, que é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Márcio Fernandes, que é o general do Exército, a Marília de Alencar, que é ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal, e o Fernando de Souza Oliveira, que é ex-secretário adjunto de Segurança do Distrito Federal. De acordo com a PGR, eles são acusados de organizar ações para sustentar a permanência ilegítima de Bolsonaro no poder no fim de 2022. Falando em Felipe Martins, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do ex-assessor de assuntos internacionais do governo de Jair Bolsonaro para circular livremente em Brasília durante o julgamento. A defesa de Martins pediu para que ele pudesse, então, circular em Brasília no período diurno. Moraes negou e reiterou a decisão anterior, que permitiu Martins acompanhar o julgamento no STF. O ministro já tinha autorizado a vinda do ex-assessor a Brasília e limitou os deslocamentos ao trajeto entre hotel, aeroporto e sede do Supremo. Até o momento, somente a denúncia contra o Núcleo 1 foi julgada no mês passado por unanimidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados viraram réus. Falta mais 3 denúncias para serem julgadas, então a gente está falando de um processo muito parecido com aquele que aconteceu há algumas semanas, que tornou Bolsonaro e os demais citados nesse primeiro núcleo réus. Então agora é um segundo núcleo que também deve ter uma posição muito parecida. Se o núcleo do Bolsonaro já foi enquadrado ali como réu, Carlos Cobo, que a gente imagina que esse segundo e os tantos outros que podem vir e que virão também tenham ali o mesmo tratamento. É mais ou menos isso. Deve ser o mesmo desfecho, né? Até de forma unânime, os ministros aí da primeira turma devem receber essa denúncia, tornando réus aí mais 6, né? 6 pessoas, entre eles aí, por exemplo, o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Agora, embora a PGR tenha fatiado essas denúncias nesses núcleos, é uma coisa só. Então, por isso que a gente deve ter o mesmo desfecho dessa denúncia sendo aceita. Ela só foi recortada para um julgamento mais célere por parte aí da Procuradoria-Geral da República. Foi a estratégia que o Paulo Gonet adotou. Até porque se você coloca 30, 40 réus numa mesma ação, se cada um chamar, 10 testemunhas de defesa, nós estamos falando de 400 pessoas a serem ouvidas, aí um julgamento que se arrasta por muito tempo, e a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal está dando celeridade a esse julgamento envolvendo esse suposto golpe de Estado. Agora, esse núcleo específico, ele tinha aí, segundo a denúncia, essa função de organizar essas ações para sustentar Jair Bolsonaro depois desse golpe, né, de Estado, como a Procuradoria-Geral relata. Então, a tendência é que essa denúncia seja aceita hoje. Esses réus vão agora responder à ação penal, assim como aconteceu no caso do núcleo encabeçado ali por Jair Bolsonaro. É bom a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal, claro, vai dar muito mais ênfase e mais holofote ao primeiro núcleo, que tem ali pessoas com maior envergadura política, né, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Supremo também está de olho na questão não só da anistia, mas dessa questão da dosimetria da pena, de reduzir a pena. Inclusive, esses réus agora, que devem se tornar réus hoje, podem ser beneficiados aí, a depender do texto que vai ser aprovado no Congresso Nacional. Chamar a atenção aqui para 2 desses nomes, né, que vão ser alvos aí dessa apreciação, que na verdade, né, para muitos já são tidos como réus, assim como os outros envolvidos citados aí na denúncia da Procuradoria-Geral da República. O Felipe Martins,
Ele, segundo a delação do Mauro Cid, é a figura que teria elaborado a chamada minuta do golpe e se reunido com o Jair Bolsonaro para fazer a apresentação desse documento que sugeria novas eleições e também a prisão dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A defesa do Felipe Martins pediu que ele vá presencialmente, isso foi concedido, inclusive, e até essa sessão feita pelo ministro Alexandre de Moraes é alvo de críticas. Por quê? Porque pelo regramento, né, ele não poderia nem ser filmado, ele não pode fazer vídeos no caminho, ele está em prisão domiciliar em Ponta Grossa, com tornozeleira eletrônica. A defesa diz que a prisão é completamente arbitrária, teria relação com uma ida aos Estados Unidos, que os advogados dizem que não aconteceu e que ele está preso apenas para justificar essa questão. Por isso foi denunciado, inclusive, né? Porque ficou preso 6 meses, como é que não vão denunciar? Esse é o argumento da defesa. Então, deve ser um dia de muita atenção, porque de fato, há quem entenda que esse regramento foi tão rígido, com proibição de circulação em Brasília, né? Principalmente os advogados do Felipe Martins, que entendem que poderia existir ali uma certa pegadinha, porque ele não tem controle de quem fará a imagem, né? Fará a sua imagem. O advogado dele, inclusive, já esteve envolvido em uma confusão quando foi feita a avaliação, a apreciação ali do primeiro núcleo, digamos assim, a respeito desse caso, porque não pôde participar. E o Carlos pontuou, é a mesma coisa. As alegações das defesas, tanto dele quanto do Silvinei Vasquez, que também diz que foi denunciado com base em percepções subjetivas, conversas de WhatsApp, de que ele teria interditado estradas no Brasil para que os eleitores do presidente Lula, em regiões onde ele teria um desempenho melhor, não conseguissem chegar aos seus locais de votação. Então, eles basicamente trazem, né, a informação, do ponto de vista deles, que toda essa questão foi completamente fantasiosa e vão reforçar nas suas defesas, no dia de hoje, também esse discurso. E o Supremo está diante, portanto, de mais um momento crucial em relação a isso, né? Em relação a esse caso, com esse chamado núcleo 2, que seria o núcleo de apoio, o núcleo estruturante para que as coisas pudessem se dar dentro do que é a alegação da PGR de uma tentativa de golpe, trazendo, portanto, o entendimento, né, que deve ser, a tendência é óbvia, de confirmar que todos vão se tornar réus daqui para frente. Agora, Rafa, só esse ponto que você destacou, que é bastante importante do Felipe Martins, até porque é aqui do Paraná, né, ele está aqui detido aqui em Ponta Grossa. Essa questão da viagem, que ainda tem aí uma névoa sobre essa informação, é inadmissível que ainda haja dúvidas se esse assessor de Bolsonaro viajou ou não viajou para os Estados Unidos. Quem já foi pro país americano aqui sabe como são rígidas as regras de entrada no país. Então é inadmissível que autoridades da Polícia Federal aqui, o próprio Supremo Tribunal Federal, não tenha ainda essa certeza de que Felipe Martins esteve nos Estados Unidos ou não, porque tudo fica registrado. A entrada dele, a saída dele, as imagens do aeroporto, a saída dele aqui do Brasil. Então é inadmissível que ainda pare qualquer tipo de dúvida sobre essa questão da viagem do Felipe Martins. Se ao final do julgamento ficar comprovado que ele de fato não embarcou, será uma bela de uma furada do Supremo Tribunal Federal acusar uma pessoa de ter viajado numa coisa tão simples de checar. Uma ligação na Polícia Federal, você consegue checar se a pessoa entrou ou não nos Estados Unidos, se ela saiu ou não do Brasil. Então, se ao final do julgamento ficar comprovado que Felipe Martins não esteve nos Estados Unidos, como diz a acusação, vai caber aí uma bela de uma ação indenizatória.